Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã, cristão, apaixonado pela palavra de Deus, que quer se aprofundar, que quer seguir e servir a Deus através da palavra de Deus, transformando esse mundo, né? Então, nós ainda estamos no tempo do Natal, é o tempo antes da Epifania. A Epifania é como se fosse a apresentação do menino Jesus, né? Então, nós estamos neste tempo. O que nós temos que entender, o primeiro hino que eu aprendi na igreja evangélica lá em 1988 ainda, diz assim: pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em sua mão a chave da vitória nos leva a possuir a terra prometida. Nesse tempo que nós queremos ir para a terra prometida, né? Aquela terra que Jesus nos promete. Então nós encontramos algumas dificuldades pelo caminho, né? Nenhum profeta é profeta na sua própria casa, como Jesus não foi, porque as pessoas veem a gente, ele é o filho de Maria, filho de José, aquela ali não é a Cláudia, aquela que fez isso, fez aquilo. Então nenhum profeta é profeta na sua terra ou na sua própria casa, onde as pessoas já têm aquele carimbo na gente de conhecer a gente daquela forma. Às vezes a gente tem uma reputação má antes de se converter, e aí sim o que ajuda são os laços familiares, é onde as pessoas não vão te julgar, elas vão pelos laços familiares te liberar, né? Gente, se você tem uma fé renovada, que essa fé renovada com os carismas, né, com o batismo no Espírito Santo, a fé, a profecia, cura, milagres, e é ela que você tem que exercer, aí sim tua família vai ser a mais utilizada pelo demônio para te destruir e você não vai poder exercitar esses carismas no meio da tua família. Então vamos encontrar a nossa terra prometida, vamos ver qual é o nosso carisma, vamos ver para que Jesus nos chama e vamos então em busca da oração comunitária, né? Eu sempre digo, se você tem uma tendência a gostar dessa igreja renovada, vá numa igreja evangélica, vai no culto ali, mas não deixe a Eucaristia, não deixe Nossa Senhora. Se vai no culto, não existe nada errado, sai dali, vai na missa, ou vai na missa, sai dali e vai no culto renovado para que as pessoas batizem você no Espírito Santo. A primeira carta hoje, né, é a primeira carta de São João, fala assim: filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. João não dá moleza. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cante um canto novo, ele faz prodígios. A mão e o braço forte alcançaram-lhe a vitória. No tempo ainda de Natal, nós vamos ler o Evangelho ainda de São João, capítulo 1. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus e, voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus.
Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então ali, né, a primeira carta de João Evangelista, ele fala que tem aquele que é nascido de Deus e que é nascido do diabo. Aquele que é nascido de Deus pratica as coisas de Deus. Você pode nascer de Deus desde criança, desde o teu batismo, já ser batizado por Deus, ou você pode nascer de Deus com o batismo no Espírito Santo, né? Então, de um momento para o outro, você ser batizado no Espírito Santo e nascer de Deus. E quem nasce de Deus não comete pecado. Comete pecado quem ainda não nasceu de Deus, ou então quem é do diabo, porque o diabo ele é pecador desde o princípio, né? Então, tem que entender que o Filho de Deus veio para acabar com o pecado. O exército é poderoso e acaba com o pecado. E aquele que nasce de Deus, ele não tem como pecar, porque ele está experienciado naquela semente de Deus que não tem pecado, como se fosse o fermento num bolo, numa massa, é aquele fermento de Jesus. Assim também o corpo de Cristo, quando entra em nós, o corpo e o sangue de Cristo, é um fermento na massa, é um fermento na nossa carne pecaminosa, é um fermento no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, e a gente então não consegue pecar. Eu falo, né, eu antes bebia bastante, depois que eu me converti assim, eu não consigo mais beber, eu fiquei anos sem beber, agora eu quero beber e não consigo, porque aquela semente de Deus lavou meu coração. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele entra em nós e nos liberta, nos salva, nos cura, nos encoraja, nos dá força para a gente não pecar mais, né? E ali, né, lá no final, ele fala: aquele que nasce de Deus ama o irmão. E assim, ali vou pôr no catecismo, todos nós somos irmãos, todos nós aqui na terra temos a constituição da dignidade de Deus, porque a semente de Deus está em todos nós, né? Então, aqui ele está falando que tem o santo, que tem o pecador, aquele que não peca e o que peca, e que o diabo que faz teu irmão pecar, mas você que tem Deus com você, tem que amar todo mundo. Tem que amar o que te persegue, amar o que te odeia, amar o que te passa rasteira. E a gente ama mesmo, não adianta, a semente de Deus que tá é amor, ama, faz amar, né? Então, a gente como colocou ali, né, o familiar ele te persegue, ele não deixa você ser profeta, mas ele te acolhe por ser teu familiar se você tem uma má conduta. E por outro lado, se você tem uma fé renovada, você tem que fugir dele, mas você vai amar, entendeu? Você vai amar. Eu acho linda essa passagem, onde João Batista estava com 2 discípulos, e interessante, quando João Batista vê Jesus, ele não era sempre, eu acho que ele nunca tinha visto Jesus, e quando ele vê Jesus, ele exclama, como a mãe dele, Isabel, exclamou para Maria: esse é o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. E os discípulos ficaram tão encantados com a exclamação de João. Quando a gente lê, a gente não consegue entender o teatro. Mas imagina, João vê Jesus. E quando João vê Jesus, ele não se aguentou. Ele sabia que ele era o Messias. E então, ele mesmo consente que os próprios seguidores dele vão para Jesus. Ele quer que eles melhorem, ele quer que eles vão para Jesus. Ele não vai. Também não entendi porque ele podia seguir Jesus, mas não, ele tem o papel dele, ele tem a dignidade dele. Ele não se importa e até estimula, gente. Ele até estimula. As igrejas hoje, cada uma tem seu papel, elas têm que ficar cada uma no seu, mas uma tem que estimular que os seus seguidores vão seguir João Batista ou Jesus, entendeu? Eu sou dessa linha, né? Existe uma comunidade chamada Caminho Novo, que surgiu na França, que ela é não é bissexual, ela é birreligiosa, ela aceita evangélicos e católicos nela, né? Nos membros, né? Então eu acho isso muito legal, eu acho que eu sou bi também, birreligiosa, né? Então, gente, aqui nesse caso, João não teve ciúmes
dos que estavam com ele. Ele entendeu que Jesus era o Salvador e ele diz, eis o Cordeiro. Os discípulos dele saem correndo, André, e vai atrás de Jesus. João não vai, João fica na dele, mas o discípulo vai e diz, Rabi, né, chama ele, né? Jesus vira e diz, o que você quer de mim, né, que você está me chamando? Ah, eu quero saber onde que você mora, Rabi. E Jesus então leva André para casa, né? E ficam lá, conversam tudo. E André era irmão do Simão. E vai chamar Simão, Simão, eu encontrei o Messias. E então Simão vai e segue André, encontra Jesus. Só que o mais legal é que Jesus, ele já vê em Pedro, o fundador da igreja dele, o seguidor maior dele, né? Então, ele já nomeia Pedro. Ele diz, tu és Pedro, Simão, filho de João, e você vai ter um nome chamado Pedra. Ele foi a pedra angular da igreja. Quando a gente quer fundar uma igreja, a gente coloca aquela primeira pedra fundamental. E esta foi a pedra fundamental da Igreja Católica, um homem chamado Pedro. Pedra. Na verdade, gente, ele não se chamava, não, Pedro, ele se chamava Simão. Mas se vê como que são as coisas. Jesus já dá nome de pedra. E daí foi assim minha conversão também. Eu fui no Vaticano e eu vi Pedro lá. Isso me impressionou muito, porque eles falavam na cripta dos papas, esse papa tonto não quer ser enterrado na cripta dos papas, quer ser enterrado em outra igreja, mas tudo bem, não vou mudar de assunto. O Pedro, ele estava enterrado na Basílica de São Pedro, e isso me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, esse Pedro está aqui ainda tem o Papa, alguma coisa diferente existe nisso, né? Tanta coisa aconteceu em 2023 anos, é uma coisa assim maravilhosa. E a pedra Pedro, Simão, tá lá, eles cavaram mesmo, tá lá o túmulo em cima da Basílica de São Pedro, do Vaticano. Então tem tantas coisas para nós pensarmos hoje em dia em relação a essa palavra, né? Primeiramente essa de João Batista e de Jesus passar e João Batista proclamar ele para os discípulos dele, reconhecer que ele era o Filho de Deus, né? E a segunda coisa que a gente tem que ver é que os discípulos foram, depois que Jesus chamou, que ele hospedou os discípulos de João, que ele se fez conhecer para eles e que o irmão então vai chamar Pedro e Pedro muda, e Pedro recebe o nome de Pedro, né? Muda de nome, ele já foi eleito, porque como diz na primeira carta, já nasceu para ser de Deus, já nasceu para não ter pecado, já nasceu para seguir Jesus. E nós, cada um de nós, qual é a nossa função? Se nasceu de Deus ou se nasceu do diabo para atormentar a vida das pessoas, da tua família, do mundo? Você é um presidente que incomoda? Você é um filho de Deus? Você é um filho do diabo? Você ama os outros? Ou você veio para dividir, para fazer confusão, né? Você que sabe, pense na tua mente. Agora, se você precisar de Pedro, né? Ou do Cordeiro de Deus, você vai na igreja, faz uma bela confissão, se arrepende dos teus pecados, chora e recebe o batismo no Espírito Santo para se tornar uma nova criatura, sem pecado, sem erro, sem morte, sem vício, sem tudo que pode acontecer, sem doença, sem câncer. Tanta gente poderia se curar do câncer com um simples batismo no Espírito Santo. Eu vou colocar, se eu puder, um videozinho aqui sobre isso, né? Uma psiquiatra falando que a oração comunitária, em espírito e em verdade, cura, salva e liberta aqueles que querem, que se abrem para isso. Gente, o homem tem o livre-arbítrio, existe uma chave no nosso coração, dentro. É você que tem a chave. Jesus não arromba, nem João Batista não poderia arrombar o coração de André, nem de Pedro, mas a nosso coração ele existe uma chave. E quem vai dizer sim ou não para quando Jesus passa para o Cordeiro de Deus, para os sacramentos, para a obediência, para o não pecado, para amar os outros, é você.
É você que vai dizer: sim, Jesus, eu te aceito na minha vida. Eu quero tirar todos os pecados, mágoa, ódio, vício, engano, tudo da minha vida. Tira, Senhor, limpa a minha vida e me dá a vida eterna, como deu para Pedro, como deu para João Batista, como deu para Jesus, né? Me faz uma criatura de Deus nesse dia, não uma criatura do diabo que divide, que incomoda, que os cristãos são obrigados a amar em teu nome. Somos todos iguais e amamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo nesse dia. O exército de Deus é poderoso. Não se entregue, tenha fé, tenha esperança, tenha caridade, não tenha medo, tenha fé, esperança de um mundo melhor e ame, tenha amor pelas pessoas. O amor transforma mais do que tudo. Ore e tenha amor. É isso que você tem que fazer, como diz na primeira leitura, porque quem ama procede de Deus, transforma a vida das pessoas, de uma na tua vida, de duas, de três, de quatro, de cinco, de todas as pessoas que você puder transformar, transforme, dê o melhor para as pessoas, ame as pessoas. O exército de Jesus é poderoso. A glória de Jesus vai ser vista em toda a terra. O Messias, nós vamos marchar com ele, vamos receber e levantar a chave da vitória que vai abrir a porta do teu coração. Amém.